Você já imaginou um som tão insuportável que a única saída que algumas pessoas encontram é o silêncio eterno? Um som que te persegue dia e noite dentro da sua própria cabeça. Em 1996, na pacata cidade de Taos, no Novo México, um homem tirou a própria vida. Na sua carta de despedida, ele escreveu que não aguentava mais o zumbido. Mas o pior não é o barulho, é que ele não vem de fora, ele vem de dentro. Imagine o desespero. Um relato da época conta sobre uma pessoa que, em um ato extremo, perfurou os próprios tímpanos com uma agulha, buscando alívio. Mas o som não parou. Pelo contrário, ficou ainda mais alto, agora ecoando diretamente no seu crânio, sem o mundo exterior para abafá-lo. Este é o de Taos, um fenômeno que transformou uma cidade turística no epicentro de um dos mistérios mais assustadores do nosso tempo. E o que começou lá, hoje, pode estar acontecendo na sua cidade. A cidade de Taos era conhecida por suas paisagens desérticas e sua comunidade de artistas, um lugar tranquilo, até que as pessoas começaram a ouvir algo. Um zumbido grave e constante que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. No início pensaram ser coisa de algumas pessoas com problemas de audição, mas o número de relatos cresceu tanto que se tornou impossível ignorar. Cerca de 2% da população local, que dá mais ou menos umas 100 pessoas, afirmava ouvir o som. Foi então que o governo decidiu intervir, e foi aí que tudo ficou estranho. Uma equipe de cientistas e pesquisadores foi enviada para Taos, esperando encontrar um grupo de pessoas sugestionáveis ou com problemas de saúde. Mas o perfil das vítimas derrubou essa teoria. Eles não eram loucos. Muitos dos que ouviam o zumbido, os chamados hearers, eram pessoas altamente racionais, incluindo engenheiros, professores e até mesmo cientistas. A anomalia era real e ninguém sabia de onde vinha. Com a ciência oficial entrando no caso, a caçada silenciosa começou. A equipe trouxe o que havia de mais avançado em tecnologia de detecção de som. Microfones ultrassensíveis, equipamentos para medir vibrações no solo, analisadores de espectro. Basicamente, um arsenal tecnológico capaz de ouvir um alfinete cair a quilômetros de distância. Eles mediram tudo: linhas de energia, comunicações de rádio, atividade sísmica, tudo. O resultado? Nada. Silêncio absoluto. As máquinas não captaram absolutamente nada fora do normal. Se os equipamentos mais sensíveis do mundo, alguns usados até pela NASA, não captaram o som, só existem duas explicações. O som não existe e é uma alucinação em massa, o que foi descartado pelo perfil das vítimas, ou a nossa tecnologia é primitiva demais para detectá-lo. Pense nisso. O ouvido humano, em certas frequências, consegue ser mais sensível que muitos microfones. E se o corpo humano for o único receptor capaz de sintonizar essa frequência fantasma? Para entender a estranheza de Taos, precisamos viajar para Kokomo, em Indiana. Lá, um zumbido semelhante atormentou os moradores por anos. As pessoas reclamavam do mesmo som grave e persistente. A investigação começou, e diferente de Taos, eles encontraram a fonte. Eram duas fábricas locais, uma usava um ventilador industrial gigante e a outra compressores de ar. As frequências combinadas criavam o zumbido. A solução foi simples: isolamento acústico, problema resolvido. Mas em Indiana, eles acharam a culpa. Em Taos, acharam algo muito pior: o vazio. A solução simples de Kokomo só serviu para destacar o quão bizarro era o mistério do Novo México. Se não era uma fábrica, nem uma linha de energia, nem nada que a nossa ciência pudesse medir, o que era? A resposta poderia não estar no ambiente, mas dentro das próprias vítimas. O zumbido de Taos não era apenas um incômodo sonoro. Ele vinha acompanhado de uma série de sintomas físicos perturbadores. As pessoas relatavam tonturas, náuseas, dores de cabeça intensas, insônia crônica e até sangramentos nasais. A sensação era de uma pressão constante dentro da cabeça, como se o cérebro estivesse sendo espremido. E se o seu corpo não estiver doente, mas sim recebendo um sinal? Uma das teorias mais fascinantes e assustadoras sugere que o corpo humano pode atuar como uma antena. Nossos ossos, especialmente o crânio, e os fluidos dentro de nós poderiam ressoar com certas frequências de som de baixa intensidade, as chamadas infrassons. Assim como um diapasão vibra quando exposto à sua frequência específica, nossos corpos poderiam estar vibrando em sintonia com esse som fantasma, transformando uma onda sonora externa em uma tortura interna e física. A ideia de um som que afeta o corpo parece ficção, mas não é. Armas sônicas são uma realidade. Os nazis, durante a Segunda Guerra, já faziam experimentos com canhões de som capazes de gerar vertigem e dor. Os soviéticos também pesquisaram o uso de infrassom para fins militares. E os Estados Unidos?
Documentos mostram que o exército americano desenvolveu e usou armas acústicas não letais, como o URAD, um dispositivo que emite um feixe de som extremamente alto e direcionado, usado para controle de multidões. Essas armas operam em frequências que podem causar desorientação, pânico e dor física intensa. Exatamente os sintomas relatados pelos Hearers de Taos. A teoria de uma arma secreta, talvez um experimento militar que deu errado, começou a ganhar força. Afinal, o deserto do Novo México é famoso por abrigar bases e áreas de testes militares secretas. E se a fonte do som não estiver em terra, mas no mar? Para se comunicar com submarinos submersos a grandes profundidades, as marinhas de guerra usam um sistema chamado ELF, que significa frequência extremamente baixa. São ondas de rádio de frequência baixíssima, capazes de penetrar centenas de metros de água salgada, rochas e solo. O sinal precisa atravessar oceanos e montanhas. E adivinha o que mais ele atravessa? Cidades, corpos humanos. A teoria é que a infraestrutura para transmitir esses sinais poderia estar gerando o zumbido como um subproduto. E a geografia apoia essa ideia. A região de Taos está localizada em uma área geologicamente interessante, que poderia teoricamente amplificar essas ondas. A coincidência da localização de Taos, relativamente próxima a diversas instalações militares e laboratórios de pesquisa. Como Los Alamos torna essa hipótese ainda mais plausível. Seria o zumbido o eco de uma conversa secreta entre nações? O que torna tudo isso ainda mais alarmante é que Taos foi só o começo. O mapa do medo está crescendo, agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Relatos de um zumbido inexplicável começaram a surgir em todo o mundo. Em Windsor, no Canadá, os moradores culpam uma siderúrgica na ilha de Zag, do outro lado da fronteira, nos Estados Unidos da América. Mas nada foi provado. Em Bristol, na Inglaterra, o Bristol atormenta os residentes há décadas. Em Auckland, na Nova Zelândia, o fenômeno também foi registrado. Bondi, na Austrália, Largs, na Escócia. A lista de cidades afetadas está crescendo a cada ano. Parece que é uma epidemia global silenciosa. O que conecta todos esses lugares? Ninguém sabe! Mas o padrão é o mesmo. Um som de baixa frequência, que só uma pequena porcentagem da população consegue ouvir e que a ciência não consegue explicar. Diante de tantos becos sem saída, uma última teoria emerge, talvez a mais aterrorizante de todas. E se a culpa não for do homem? Talvez a Terra esteja tentando nos dizer algo. A teoria geológica sugere que o zumbido poderia ser o resultado de microterremotos, tremores de terra tão sutis que não são registrados por sismógrafos comuns, mas que geram infrassons que certas pessoas conseguem perceber. Ou talvez seja o som do magma se movendo sob a crosta terrestre, ou o atrito das placas tectônicas. Nesse cenário, os Hearers não seriam vítimas, mas canários na mina. Assim como os animais conseguem sentir terremotos antes que eles aconteçam. Essas pessoas estariam captando os primeiros sinais de uma grande atividade geológica. Talvez não seja uma arma ou um experimento, talvez seja o próprio planeta Gaia gritando, nos avisando que algo grande e terrível está prestes a acontecer. Então, o que é uma arma secreta? Uma comunicação de submarinos, um delírio coletivo? Ou um alerta do nosso próprio planeta? Depois de décadas de investigação, a verdade é que ninguém sabe. O zumbido de Taos continua sendo um mistério. E ele nos deixa com uma pergunta desconfortável. O silêncio realmente existe? Ou ele está apenas preenchido por sons que a maioria de nós, por sorte, não consegue ouvir? Eu te convido a fazer um teste. Quando este vídeo acabar, fique em completo silêncio. Desligue tudo, apenas ouça. Ouça o silêncio da sua casa. O que você ouve? A sua própria respiração? O pulsar do seu sangue? Ou algo mais? Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. Até lá, bons pesadelos!